Vamos lá então, pessoal, continuando aqui na nossa aula de número 2. Estávamos falando de estúdio, foi o nosso último assunto. Vamos dar sequência na temática agora com a infraestrutura da sala de informática. Bom, a sala de informática, ela faz parte, é claro, das dependências da instituição. Ela é uma infraestrutura predial, é algo concreto. Lembrando que a infraestrutura da instituição ela pode ser algo que faça parte das dependências, como uma construção, ela pode ser um objeto, como um notebook. O notebook faz parte da infraestrutura da instituição, mesmo se ele estiver fora da instituição, estiver no banco traseiro do carro de um professor a 20 quilômetros de distância. Ele é considerado infraestrutura institucional. E o nome da instituição, como disse anteriormente também, ele é institucional. Ah, eu vim aqui em nome da faculdade X, a faculdade para a qual você trabalha. Você está usando a infraestrutura da empresa. Isso é uma potência organizacional e deve ser usada. A infraestrutura está ali para te servir nessa modalidade presencial, como nós estamos nos referindo e temos falado até agora. O outro modelo que nós podemos considerar como bem amplo nesse quesito de infraestrutura é a sala de informática, né? Porque a sala de informática, você entra lá, você se depara com mesas para computador de mesa, como notebook, você se depara com computadores de mesa, que são os microcomputadores, mais conhecidos também como desktops. A nova geração, né, a geração Z, chama de PC gamers. O PC que não muda de lugar é PC gamer. Não é, é o microcomputador, é o computador de mesa. PC gamers para eles que querem jogar, mas o nome correto é microcomputador. E eu não sei se eu já mencionei isso antes, mas por maior que seja um equipamento de informática sobre uma mesa e por, por maior que seja a tela, vamos dizer assim, 40 polegadas de tela, um teclado gigante, mouse, uma CPU enorme, mesmo assim ele ainda é chamado de microcomputador. Você por acaso saberia me dizer por quê? Você conhece essa história? Se você ainda não conhece, bom, a tecnologia da informática, o computador, a internet, tudo isso foi criado pela inteligência do exército. Se eu não me engano, foi pela inteligência do exército americano. Foi daí que surgiram essas invenções. E o primeiro computador que existiu, ele não era nesse tamanho que nós conhecemos hoje, do notebook, muito menos do microcomputador, que é o computador que é montado sobre uma mesa no escritório. E daí agora você vai entender, se você ainda não conhece, vai entender o porquê se chama microcomputador. O primeiro computador que existiu, o tamanho dele era o tamanho de uma casa, era o tamanho enorme, ele preenchia toda uma sala gigantesca da inteligência artificial, da inteligência ah, estratégica do exército. Então, tudo isso veio parar nas nossas mãos e hoje a nossa vida ela é muito conectada com internet, com computador, com dispositivos móveis. Tudo isso a gente usufrui hoje. É claro que surgiu por um motivo errado, mas hoje nós os utilizamos para motivos certos, como tem pessoas que também utilizam, infelizmente, para motivos errados. Então nós temos que saber, é uma curiosidade, tá? Estou colocando aqui para você, só para te dizer que o computador que ocupa a sua mesa, por maior que ele seja, ele é considerado um microcomputador se comparado com o primeiro computador que existiu. Ele sempre será um microcomputador, tá certo? Então é por isso que chama microcomputador. E o notebook, ele se chama notebook porque ele parece realmente com um livro de notas, né? Você fecha ele, né? Parece um livro se fechando. Você pode até inclusive carregar embaixo do braço, como se fosse um livro, certo? E aí você entra numa sala de informática e a parte infraestrutural dela oferece mesa para computador para você colocar o seu notebook, o seu tablet, o seu dispositivo de smartphone, o seu material, colocar o seu telefone
na tomada, né, o seu smartphone, mas ele também conta com microcomputadores prontos, montados lá nas baias, os setups, certo? E aí, dentro disso tudo, é claro, nós temos também aquilo que é comum a todos os outros que já foram mencionados outrora, e nós estamos agora repetindo um pouco das características que são comuns a esses ambientes, como por exemplo a água, né, no formato do que? De um bebedouro ou de uma frigobar com água mineral, alguma coisa nesse sentido, ou uma jarra com água. Sempre tem ali uma pessoa auxiliar que vem repor aquela água potável. Então, se dentro desse estabelecimento, na sala de informática, tem água disponível para você beber, primeiramente, gratidão a Deus por isso, né? Que a água é um bem precioso e ainda nós temos a oportunidade de desfrutar de água potável. E você tem que pensar também, além de ter essa gratidão à vida, a Deus, ao universo, que a instituição ela está fazendo aquilo ali como parte da extensão de manutenção dos colaboradores. Então, a água que você bebe lá na instituição é considerado infraestrutura. Claro que é obrigatório, eles têm que oferecer aquilo ali para o funcionário, mas, como se diz o ditado, não se nega água, não é verdade? Então tem aí ar-condicionado, um ambiente climatizado é muito importante para você trabalhar com qualidade, para você ter saúde, para você ter uma produtividade boa, para você ter assertividade nos seus projetos e no seu trabalho. Um ambiente climatizado e bem iluminado, um ambiente quanto mais confortável ele melhores são os seus resultados, melhor é o seu desempenho. Então tudo que você faz naquele ambiente vai se tornar melhor, mais agradável, vai te deixar um profissional mais realizado. Então, gente, vamos dar graças a Deus sempre pela infraestrutura que é oferecida para que nós possamos desempenhar o nosso trabalho. Nunca se esqueça disso, tenha gratidão pela infraestrutura. Caso contrário, você não teria emprego, você estaria desempregado. Então a instituição ela gasta uma fortuna em infraestrutura para que você possa um dia trabalhar lá. E muitas vezes você pensa que o seu salário é pequeno, mas existem gastos muito maiores por trás da sua contratação. Então o ambiente climatizado, iluminado, mesas, cadeiras, computadores, telas auxiliares, por exemplo. Estou trabalhando aqui, eu estou olhando para 3 telas. Uma delas está desligada, eu não estou utilizando ela nesse momento. Uma delas é o notebook, é para onde eu estou olhando, que a webcam está no notebook, capturando a minha imagem. E aí tem a tela ali com a minha colazinha que eu estou seguindo, que inclusive você está vendo aí na sua tela, exatamente a tela que eu vejo abaixo da minha câmera, da minha webcam. E abaixo aqui tem uma outra tela também, bem maior, onde eu tenho um material extra que você não vê na sua tela. Então, telas extras hoje se tornou algo muito essencial. Nós somos multitelas, a gente trabalha no celular, olha na televisão, olha no computador, olha no tablet. Nós fazemos coisas simultaneamente já no modo automático porque nós somos multitelas. E isso nos ajuda a trabalhar ferramenta, e se você pode investir em tela grande, os seus olhos agradecem. A qualidade da tela também vai definir uma vida útil maior para as suas vistas, para os seus olhos. Então isso é considerado uma infraestrutura valiosíssima. Existem diferenças entre LED, LCD, plasma, aquele monitor antigo de tubo, né, que a tela era de vidro, a TV, né? Lembra a TV de tubo? Quem é dessa época aí? Que a TV era de vidro, compridona para trás, aquela era a melhor que existia para nossa visão. Eu sempre gostei de ter TV de tubo, tenho uma maior saudade. Eu queria pelo menos para colecionar, assim, um item de decoração hoje para ter, aí é difícil encontrar. Então, telas extras, você quando está montando o seu setup, a sua sala de informática em casa, por exemplo, elas são um fator essencial, vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Você não vai ter que fechar uma tela para abrir uma outra que está escondida, trabalhando em segundo plano. Você arrasta uma coisa para uma tela, arrasta outra para outra, e você vai trabalhando simultaneamente
nas multitelas. Então tem os setups, tem os cabos de rede, Ethernet, tem a intranet, tem as tomadas, como já disse, em toda a infraestrutura, é claro, tem tomada, tem sinal Wi-Fi. Hoje ninguém trabalha sem sinal Wi-Fi, que ninguém anda por aí com cabo espetado nos dispositivos, no notebook, andando pelos corredores para lá e para cá. Cada terminal tem, é claro, hoje os repetidores de sinal de Wi-Fi, tem modems com cabo para você espetar no notebook e tem as baias prontas com os setups, aqueles lugares que eu já disse anteriormente, que tem um computador, uma mesa, uma cadeira para você trabalhar, e aí você não precisa trazer nada de casa. Isso é muito bom, sala de informática oferece tudo isso. Bom, outra coisa que também faz parte da infraestrutura predial da instituição, quando você trabalha na modalidade física, e muitas vezes você desfruta e nem nota, porque se torna algo comum, são os banheiros. Né? Os banheiros, eles dão um suporte vital, até mesmo porque nossas necessidades físicas e biológicas, elas não têm hora, podem pedir por socorro a qualquer momento, e a gente, para trabalhar bem, nós temos que estar em dias com as nossas necessidades físicas e biológicas. Então, banheiros, né, fazem parte da infraestrutura predial. Cozinha, refeitório, local onde você vai preparar a sua comida, onde você vai esquentar o seu lanche ali, onde você se senta para comer, as mesas, as cadeiras, o local onde você está ali passando por uma pausa para descansar um pouco, e você tem direito a isso. Durante o horário de trabalho existe essa pausa, né? Existem algumas pausas, e isso é validado por lei pela CLT, né? Isso é a infraestrutura que você consome e nem nota. Cantina, onde vendem os lanches prontos, né? Para você que não levou comida de casa, não quer preparar, lá na cozinha tem a cantina para você comprar o lanche pronto. O acesso ao TI, TI, tá? Tecnologia da Informação, não é UTI, é que eu falei muito rápido. Mas o acesso ao TI, ele é considerado uma facilidade imensa. Quando você está lá na instituição, você pode dar uma batidinha na porta e falar: ô pessoal, tudo bem? Eu queria falar rapidinho aqui com o editor de vídeo, queria falar rapidinho com o diagramador. Lembra que nós falamos no vídeo anterior da aula 1, nós falamos sobre o papel do diagramador, falamos sobre o papel do editor. Lembra que nós falamos ali sobre o pessoal de TI? Então, existe o coordenador de TI, existe o TI, não é UTI, existe o TI, que é o profissional da tecnologia da informação, existe o auxiliar de TI, o assistente, né, de TI. Aí tem ali as funções diversas, tem o coordenador e tem esse pessoal todo. Tem o TI Júnior, que é o que está no início de carreira, e assim como você deve conhecer, né? Pleno, Sênior, Master, especialista. E assim como em todos os outros setores, existe essa hierarquia, essa carreira dentro do TI, e por quê? Eles são muito importantes. O pessoal do TI faz um trabalho maravilhoso, e muitas vezes para nós que somos produtores de conteúdo, desenvolvemos conteúdo, que alimentam as apostilas, que alimentam os artigos, as publicações da instituição educacional, nós às vezes nem pensamos no TI. A gente escreve e pensa: nossa, eu passei 15 dias escrevendo aquele material. Mas a gente não lembra, acaba se esquecendo. Isso é normal, tá? Não estou condenando ninguém por isso. Acontece. Tanto é que o TI também não pensa tanto quanto tempo você passou escrevendo aquilo ali. Ele vai pensar na dor de cabeça que vai dar para diagramar o produto, para colocar no ambiente virtual de aprendizagem do aluno. Ele tem os incêndios dele para apagar. Você, como pesquisador, tem os seus incêndios para apagar. O pessoal da coordenação do ensino à distância tem lá os probleminhas, os incêndios para apagar. Mas isso se chama gestão de conflito. Isso é organizacional, faz parte da psicologia organizacional, faz parte de uma instituição. Isso é normal, gestão de conflitos, gestão de pessoas, tanto é que existe o coordenador, o supervisor, o reitor, existe ali o auxiliar do coordenador, e etc, e etc. Então, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de conflitos, gestão de projetos estratégicos, gestão estratégica,
se acostume que tudo isso, quando você trabalha na instituição, na parte física, presencial, vai existir também na sua prestação de serviços quando você estiver lá no campo metendo a cara, botando a cara a tapa, metendo o peito, porque tudo isso você vai precisar fazer também, gerir conflitos, apagar incêndios, planejar com estratégia, fazer a gestão dos seus projetos, gerir equipes quando você se associar a pessoas, se conectar a pessoas e de repente a pessoa ela não lidera, tem pessoas que nascem para liderar, tem pessoas que nascem para ser lideradas e gostam de ser lideradas, então de repente você se depara com um momento em que você tem que liderar lá no campo. Tudo que você aprende no presencial é muito válido porque você leva para o campo também. Então essa questão de ter acesso ao TI, conversar com eles, trocar uma ideia, ter o feedback, dar o feedback, isso é muito importante, porque é para a vida, você leva para a sua experiência. O acesso aos outros integrantes do projeto, isso é considerado infraestrutura também. Bom, existe uma outra modalidade, nós falamos da maneira de atuar presencial, que é a clássica, tradicional e mais antiga, onde você vai até a instituição todos os dias, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, naquele horário comercial para trabalhar. Existe a maneira mista, que é o quê? Você trabalha um pouco indo para a empresa e um pouco você trabalha fora da empresa. Não necessariamente estou determinando qual é o local fora da empresa, mas existe então a modalidade híbrida. É um pouco na empresa e um pouco fora da empresa. Agora, esse fora da empresa, antigamente, antes da pandemia, normalmente era o quê? Vendendo, era no campo, era fazendo visitas, negócios, né? Era trabalhando no campo. Isso é chamar trabalho de campo, é chamado trabalho de campo. Depois da pandemia, normalmente o híbrido se tornou um pouco na empresa e um pouco em casa. E aí a pandemia jogou todo mundo para casa. E aí nasceu o trabalho home office. Só que não, ele já existia há muitos anos. Porém, no Brasil foi uma novidade. E olhando por outro lado, mesmo com todos os transtornos, com toda a dor, com toda a tristeza que essa doença terrível trouxe, ela também trouxe algumas coisas que forçaram o brasileiro a sair de um estado acostumado que ele estava, que era a questão de não dar a oportunidade ao trabalho remoto, ao trabalho de home office. E quando o Brasil acordou para essa realidade e foi necessário uma doença terrível acontecer para o Brasil aceitar ensino à distância, para ele aceitar a faculdade feita à distância, cursos à distância, né, para ele aceitar o trabalho feito a partir de casa e as pessoas, as empresas começarem a propor isso aos seus funcionários, foi um pulo, foi uma evolução muito grande. Então, a modalidade híbrida é você aproveitar um pouco da infraestrutura organizacional que a empresa te proporciona e você usar um pouco da sua infraestrutura própria. Muitas vezes, aquela que você tem que é portátil, o seu carro, o seu notebook, o seu smartphone, a sua pasta, a sua agenda, aquilo que anda junto contigo, você, a sua infraestrutura, um tripé, uma câmera, um microfone, sei lá para qual é o seu equipamento ou o equipamento que a empresa te oferece como infraestrutura. Mas antigamente isso era muito relativo. Hoje as coisas até caminham de uma forma que a empresa ela te fornece um notebook, um smartphone, ela às vezes ajuda a pagar a tua internet para tu ficar lá em casa, para tu não, né? Para você ficar lá na sua casa trabalhando de maneira remota, porque hoje a empresa, a instituição já entendeu o quanto é eficiente o trabalho remoto e o quanto eles economizam por não ter que receber você lá na instituição. Não é que eles têm aversão ao funcionário. Ah, eu nem quero ver a cara. Não, não é isso. É que eles viram o quanto eles economizam, o quanto entra a mais de dinheiro, o quanto o custo-benefício muda quando o funcionário trabalha a partir de casa por situações que ele nem precisaria realmente ir até a instituição. Então hoje o tabu está sendo quebrado. O trabalho da pessoa que produz conteúdo, que normalmente era conhecido como pesquisador, né?
normalmente nem era considerado uma profissão, era considerado um bolsista. Ah, aquele lá só vive estudando, ganha bolsa de estudo, ganha para estudar. Não é? Não existia esse preconceito do pesquisador? Pesquisador não era considerado um profissional, não era considerado uma pessoa que tinha uma fonte de renda. Ele era considerado uma pessoa que mamava na teta da bolsa de estudo. Ah, aquele lá ganha para estudar, acertou na vida, sortudo, nasceu virado para a lua. Não é, já era o pesquisador. Hoje em dia o pesquisador é mais levado a sério. O pesquisador ele lutou para chegar lá, ele se graduou, ele fez o tecnólogo, ele fez pós-graduação, ele entrou no mundo do stricto sensu, ele fez o mestrado, ele fez o doutorado, e aí no mestrado ele teve que enfrentar a dissertação do mestrado, que não é nada fácil. No doutorado ele teve que enfrentar a tese de doutorado, que não é nada fácil. Você acha que é fácil? De repente existia lá o pesquisador, o PhD, o pós-doutor, o livre docente, aquele doutor em filosofia, o livre docente. Aquilo que ele fala é lei. Ele não precisa mais alguém ditar as regras para ele. O que ele fala é lei. Ele escreve livros que viram best-sellers. Aí ele começou a ser levado a sério depois da pandemia, quando veio o trabalho remoto, porque daí ele tinha que fazer parte do departamento de pesquisa e desenvolvimento, só que ele não poderia mais vir até a instituição, porque estava proibido, todo mundo tinha que ficar em casa. Então o que acontece? Ele começou a trabalhar em casa, ele falou, em casa não tem jeito, eu não tenho computador. Não, mas a gente, bom, fazer o quê? Então nós vamos te emprestar um computador. Aí começou a ter ali uma quebra de tabu. E o pesquisador, ele começou a se considerar não somente um pesquisador, mas ele tentou achar uma palavra-chave para descrever a sua principal competência, né? Aí ele começou a tentar. Eu sou produtor de conteúdo, cara, eu crio conteúdo. Ah, você não dá aula na sala de aula? Não, eu dou também, mas eu prefiro criar conteúdo. Eu sou criador de conteúdo. E aí passaram-se alguns anos eles afirmando, né? Eu sou criador de conteúdo, produtor de conteúdo, eu confecciono material didático, eu produzo material didático. Ninguém sabia ao certo qual era o nome da função. Até que, de repente, na plataforma de negócios chamada LinkedIn, usada por nada mais, nada menos que 850 milhões de pessoas ao redor do mundo. 850 milhões de usuários. 850. De repente alguém começou a falar, cara, eu sou meio que... Sabe quando a palavra não existe, a pessoa tenta criar a palavra e vomita um neologismo? O que é neologismo? É uma palavra que não existe, alguém falou ela pela primeira vez, né? Ela não existe na língua portuguesa, mas alguém foi lá e falou e pegou, começou a ser usada. Então no LinkedIn alguém começou a dizer, eu sou meio que, como é que eu poderia dizer, porque a pessoa queria usar uma palavra só. Eu sou conteudista. Fica estranho, né? Conteudista. Parece que você está falando galfo, malmita, cérebro, problema, né? Não parece essas coisas? Aí eu sou conteudista, não parece errado? Mas, gente, a palavra pegou. Todo mundo entende o que é um conteudista. A palavra se tornou comum, viralizou e todo mundo colocou colocar essa palavra como uma palavra-chave no seu perfil profissional. Começou a colocar isso como uma competência. Olha, minha principal competência é que eu sou conteudista. Porque, né, não tem isso, o LinkedIn ele restringe para você colocar algumas palavras-chave e não pode ser muito comprido, tem que ser uma coisa que seja fácil de identificar, que os profissionais reconheçam fácil, que, que as pessoas veem no seu perfil e elas compreendem logo de cara o que você é, na verdade. E se você ficar tentando explicar com formatos diferentes, como nós havíamos dito ainda agora, como eu havia falado para vocês, que não tinha um termo correto, e aí ficava muito confuso, você desperdiçava o espaço ali da descrição do LinkedIn, porque tem uma contagem, né? Tem um limite de caracteres,
e você não era tão bem localizado pelos recrutadores, porque eles não sabiam muito bem o que procurar, porque cada um se descrevia de uma forma diferente. Foi bem aí que nessa época surgiu a ideia da startup EAD Videoaulas. Bom, para quem não me conhece direito, eu sou a pessoa que está por trás da EAD Videoaulas. Não é nada demais, não é muito grandioso. É o que? É um CNPJ, é uma empresa, né? Só que é uma ideia, é um movimento, é uma campanha. Ela nasceu lá como uma startup, se transformou num CNPJ, ela foi para cima, ela ganhou as redes sociais, ela foi para o LinkedIn, ela ganhou corpo, ela ganhou a aceitação das pessoas, ainda está engatinhando, está crescendo, e hoje nós temos no LinkedIn 40 pessoas associadas à página EAD Videoaulas. Se você quiser dar uma conferida, eu não sei se hoje está exatamente esse valor, né? Pode ser que entrou mais alguém ou saiu alguém. Mas se você quiser dar uma conferida, digita no LinkedIn EAD espaço videoaulas. Outra coisa que está se tornando muito comum é a palavra videoaulas tudo junto sem acento, né? Porque vídeo com acento espaço aulas já é um termo, não é uma palavra. E aí as pessoas queriam que fosse uma palavra e aportuguesaram a palavra videoaulas. Isso é claro que eu não tenho participação nisso. Eu vim depois e eu gostei e fiz questão de usar essa palavra videoaulas. Como não existia nenhuma empresa com esse nome, nós tocamos o barco nessa questão e surgiu junto com a ideia um nome que expressava exatamente aquilo que nós queríamos, videoaulas. E aí muita gente tem o sonho de produzir conteúdo, inclusive aqueles que se denominam conteudistas hoje, né, graças ao LinkedIn. Muita gente tem o sonho de produzir conteúdo assim como eu estou fazendo aqui com você nesse momento, por vídeo, olhando para uma câmera. Mas isso não é feito de qualquer jeito. Isso é feito depois de uma pesquisa, depois da produção textual, depois que isso é organizado, estruturado estrategicamente, colocado dentro de um template, né, com um mockup, uma coisa enxuta, sintética, é bem estudado, é bem coerente. Depois que isso é produzido textualmente pelo conteudista, naturalmente ele usa isso como um roteiro para gravar as videoaulas. E aí antes nós chamávamos de gravar vídeos, gravar aulas de vídeo, gravar aulas em vídeo, até que chegamos no termo videoaulas. E aí acabou virando uma palavra só e, pela nova regra gramatical da língua portuguesa, automaticamente perde o acento. Videoaulas, uma palavra só, assim como conteudista. E naturalmente, pessoal, eu creio que eu fui muito feliz em trazer o neologismo, em ser pioneiro de chamar para a responsabilidade e criar esse curso chamado videoaulistas e conteudistas. É claro que eu me inspirei na palavra conteudistas, não nasceu conteudista, não nasceu do nada criar essa palavra videoaulista. Eu me inspirei na palavra conteudista para suprir uma demanda que já existe, mas que ninguém sabe dizer como é. Produtor de vídeo, ator, atriz, professor, ator, eu sou protagonista de vídeo, eu sou... O que que eu sou? O que que eu sou? Eu sou professor, porque é o seguinte, você pode dar uma aula sem ser professor. Se a pessoa está com vergonha de aparecer na câmera, ela passa para você o roteiro, você é um ator, você é uma atriz, você grava uma campanha, você não decora o roteiro, você não vai lá e estuda o roteiro. Então, a pessoa que dá aula, ela não necessariamente ela precisa ser o professor. Mas se o professor ensinou ela como ela tem que dar aula, ela pode ir lá e dar aula. Ela se torna um videoaulista sem ser professor. Então, por isso que nem todo videoaulista é professor. Mas é claro que isso é raro. E nós, pessoal, vai se acostumando com a palavra videoaulista, porque nós já vamos usar sempre essa palavra. Acostume-se com a ideia de que a partir de agora você será conteudista e videoaulista. Por isso o nome do curso é videoaulista e conteudista. Bom, agora nós vamos falar um pouco mais sobre a infraestrutura da distância remota, mas nesse momento vamos dar mais uma pausa e
vamos nos ver novamente na aula de número 3, tá bom, pessoal? Até a aula de número 3, então.